Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos iniciar a discussão sobre o capítulo 25, que fala de redes neuronais. Redes neuronais ou redes neuronais artificiais, como alguns gostam de mencionar, são redes inspiradas nos neurônios biológicos. Como então funcionam os neurônios biológicos apenas a título de recordação? Um neurônio biológico ou uma célula nervosa, ele contém dendritos, o corpo da célula e um axônio que ele leva a conexões sinápticas. O neurônio ele transmite informação através de sinais eletroquímicos. Ele recebe então os sinais a partir dos dendritos, é realizado algum tipo de tratamento desses sinais eletroquímicos e, no momento adequado, ele emite um sinal eletroquímico pelo axônio que vai alcançar todos aqueles neurônios que a ele estão conectados. Ou seja, quando há uma concentração suficiente de íons nos dendritos de um neurônio, ele gera um pulso elétrico através do seu axônio que é chamado potencial de ação, que por sua vez ativa os terminais sinápticos, liberando mais íons e causando informação para fluir nos dendritos para outros neurônios. Apesar de uma arquitetura aparentemente simples, o que muitos dizem ser o verdadeiro segredo do funcionamento do cérebro humano e do cérebro dos animais em geral, é que o número de células que lá é ativada é gigantesco. Ou seja, estima-se que o cérebro humano tenha da ordem de 100 bilhões de neurônios e cada um desses neurônios está conectado de 1.000 a 10.000 conexões para outros neurônios, o que mostra a capacidade de propagação e a arquitetura densamente interconectada que é constituída pelo cérebro. Bom, os neurônios artificiais, por sua vez, eles tem uma característica parecida, mas modelada matematicamente. Ou seja, a rede neuronal, nesse caso, ela pode ser descrita como um grafo direcionado ponderado, onde cada vértice representa um neurônio e cada aresta representa uma conexão sináptica para um dendrito, de VI a VJ, que são dois neurônios. O peso WJ denota a força da sinapse. Então aqui nós temos um conjunto de neurônios, as suas saídas são ponderadas pelos pesos W1K a WDK, todos esses são recebidos pelo neurônio ZK, que ainda possui, a partir de um neurônio X0 que está sempre ativado, um valor de viés BK. Todos esses valores geram a soma correspondente ao valor potencial do neurônio, que é enviado para os neurônios a ele conectados através de um peso WK. Bom, nesse caso, o neurônio artificial ele funciona como uma unidade de processamento que primeiro agrega os sinais de entrada através de uma soma ponderada, então aplica alguma função para gerar uma saída. Por exemplo, o neurônio binário ele gera 1 toda vez que o valor combinado exceder um limiar ou 0 caso contrário. Então aqui nós temos o valor gerado, o potencial agregado do neurônio, que nada mais é que o valor do viés somado à soma ponderada das entradas pelos pesos, e o valor de saída ele é dado por uma função de ativação f, que é aplicada a esse valor agregado aqui, recebido a partir do neurônio K. Nós podemos ter várias funções de ativação, nós vamos falar algumas delas e também discutir a sua derivada. Por que é importante nós discutirmos a derivada dessas funções? Porque, em geral, como nós vimos falando das técnicas clássicas de regressão, a modelagem do problema como um problema de otimização e a determinação dos pesos que mais se aproximam da função minimizando o erro, ela acaba demandando que nós utilizemos a derivada das respectivas funções de ativação. Por quê? Porque nós vamos usar uma estratégia de gradiente descendente. Então a primeira função de ativação é a função linear,
Essa função linear, como está mostrado, ela é uma função que tem um deslocamento e ela tem também uma inclinação, que nesse caso é uma inclinação de 45 graus. Nós temos aqui que ela é igual exatamente à soma dos valores e a sua derivada é 1 em todo o período. Alguns problemas que a gente vai ver com essa função linear de ativação é que ela não é limitada nem do ponto de vista do negativo, nem do ponto de vista positivo. E esse valor não limitado ele pode causar vários problemas dependendo da tarefa que nós queiramos realizar com a rede neuronal. A segunda função de ativação típica é a função de ativação degrau, que basicamente ela retorna o valor 0 se o valor de netk for menor do que um bk ou um 0, e ela retorna maior do que 0 caso contrário, retorna 1 caso contrário. A sua derivada é sempre 0, então em geral ela, para fins de aprendizagem, ela não tem uma boa serventia, porque nós não conseguimos distinguir se o valor de entrada da função de ativação ele é maior ou menor. Todos eles sempre vão dar um retorno ou 1 ou 0, e nós não temos uma derivada para poder trabalhar esses valores. Uma outra função muito popular é a chamada função de ativação linear retificada, também conhecida na literatura como ReLU, e ela tem uma característica interessante que, abaixo de um dado valor, o seu valor ele é 0, acima de um dado valor, ela se comporta de forma linear. Dessa maneira, a derivada dessa função ela possui 0 para valores abaixo de um dado limiar e 1 para os outros valores, permitindo que a gente proceda, como nós vamos ver posteriormente, a funções de otimização e de consideração exatamente dessa derivada do valor, mas sem que ela seja ilimitada para valores negativos. Uma função também que nós vamos ver que ela é muito utilizada é a função de ativação sigmoide. Ela é expressa pela razão de 1 sobre 1 mais a exponencial do negativo da soma da entrada ponderada do nó. Ela possui uma derivada contínua em todos os pontos e bastante interessante, onde o ponto de máximo dela é exatamente quando a função retorna meio, e à medida que ela ou se torna muito positiva ou se torna muito negativa, essa derivada ela tende a 0. Então, ou seja, ela tem um intervalo aqui de valores onde essa derivada pode nos ajudar, via uma lógica de gradiente, a melhorar a acuracidade do neurônio e da rede como um todo. Uma outra função com comportamento muito parecido é a função de ativação da tangente hiperbólica, que ela pode ser expressa como a exponencial de 2 vezes o valor agregado do neurônio K menos 1 sobre a exponencial de 2 vezes o neurônio agregado mais 1. Aqui nós vemos uma dessas funções, percebemos que ela tem uma semelhança com a sigmoide, obviamente que a inclinação dessa função muda um pouco, ela varia de menos 1 a mais 1, mas ela satura em ambos os casos, tanto para valores muito positivos quanto para valores muito negativos, tendo uma similaridade aí no uso para fins de otimização e determinação dos pesos ótimos da rede. Uma última função, que nós inclusive já vimos anteriormente, é a função de ativação softmax. Essa função de ativação ela é uma função normalizada de saída. Por quê? Porque ela é a exponencial do valor de saída agregado sobre a soma das exponenciais de todos os valores de saída agregado. Aqui nós temos uma visualização dessa função softmax em 3 dimensões, e a derivada dessa função também ela é interessante. Por quê? Porque dependendo se nós estamos falando da derivada de um dado neurônio J sobre um outro neurônio K, nós temos 2 casos. Se o neurônio K e J são o mesmo, então essa derivada ela vai ser exatamente a função que nós já vimos anteriormente lá, que é utilizada para fins da otimização, ou seja, OJ que multiplica 1 menos OJ, e caso contrário, ela é o produto de OK vezes OJ, ou seja, a correlação entre os valores de saída desses 2 neurônios, o que nos dá também uma ideia interessante de quando que o gradiente vai ter um valor mais significativo ou não. É exatamente quando houver uma correlação entre os 2 neurônios, reforçando assim
uma relação entre eles. Associado a esses aspectos das várias funções aí, nós temos as funções de erro. Algumas funções de erro são muito típicas para redes neuronais e é importante que nós as entendamos para podermos utilizá-las de forma mais adequada. Como pode ser imaginado, essas funções de erro elas vão ser fundamentais na construção e na calibração das redes neuronais. Uma função típica é a função de erro quadrático, que nós já vimos várias vezes, ou seja, dado um vetor de entrada x, a função de perda quadrática de erro mede o desvio quadrático entre o valor previsto e o valor obtido, que aqui está colocado. Por comodidade, ela vem dividido por meio exatamente por quê? Porque quando nós derivamos, ela se torna simplesmente a diferença entre o valor observado e o valor obtido. Entre todos os neurônios de saída, isso também pode ser visto de uma forma vetorial e ele, né, de forma óbvia, ele é frequentemente usado para fins de regressão. Uma outra função é a função de entropia cruzada, onde ela é muito popular em tarefas de classificação, dadas K classes, o número de neurônios de saída também é K, e cada uma das classes é codificada de uma forma de um vetor binário, onde apenas uma entrada possui 1, e as demais entradas elas possuem 0, que é o que nós chamamos de one-hot encoding. A função de perda de entropia cruzada, então ela pode ser vista como o somatório da saída vezes o logaritmo da saída, a saída desejada vezes o logaritmo da saída observada, que uma vez que os neurônios são considerados independentes, isso simplesmente expande para uma soma, considerando que apenas um valor de y é 1 e o restante é 0, por conta do one-hot encoding, nós temos aqui que vários desses valores aqui vão ser zerados e apenas um deles vai realmente obter o valor, que ele vai ter o quê? Ele vai trabalhar numa lógica da correlação, onde o valor de y é igual a 1 e nós temos o logaritmo neperiano da saída, que quanto mais próximo de 1 ele for, ele vai tender a 0 e o erro vai tender a 0, e quanto mais distante de 1 ele for, nós teremos um erro maior, explicando aí a utilidade dessa função, uma vez que todos os outros termos vão estar devidamente zerados pelo valor de yi. Nesse caso, a derivada parcial para um neurônio OJ, ele é simplesmente a razão entre os dois, o que também nos dá uma particularidade bem interessante. E, nesse caso, para os demais neurônios, o que nós temos? Apenas um y ele é igual a 1, todos os demais y são iguais a 0, então apenas um neurônio vai trabalhar com essa razão entre y e o, e que ela vai nos ajudar, em termos de gradiente, a atualizar os valores dos pesos para minimizar o erro que está sendo observado. Essa função ela tem uma extensão, no caso aqui, binária, né? A classe positiva é 1 e a classe negativa é 0. Nesse caso, a função ela é muito mais simples e a sua derivada parcial ela tem também uma característica bastante simples aqui, onde nós temos o observado menos o desejado. Notem que se nós alcançamos esse valor, a derivada do erro automaticamente zera, e aqui nós temos exatamente uma função que nos dá a magnitude da dúvida sobre o valor observado. Se o valor observado for 0, isso tende a 0, ou seja, o erro, a derivada parcial ela cresce significativamente. Se o valor tender a 1, nós temos aqui o valor de 1/4, que ele, de alguma maneira, ele não amplifica tanto o valor aqui do erro e nos permite tomarmos uma decisão em termos da derivada. Bom, um aspecto interessante que nós vamos ver é da similaridade entre a regressão logística e a regressão linear às redes neurais. Na verdade, as redes neurais elas podem ser vistas como métodos interativos para que nós implementemos essas duas funções, e nós vamos discutir isso um pouco agora. Tá? Então, nós temos aqui uma representação de uma rede que pode ser vista como uma regressão, e aqui uma outra rede que pode ser vista seja como uma regressão multivariada
ou também como uma classificação através de regressão logística. Vamos lá. Considere a regressão múltipla de duas variáveis de comprimento da sépala e comprimento da pétala, e o atributo dependente é a largura da pétala na base de dados íris com 150 pontos. Nós então calculamos a regressão linear como foi mostrado e chegamos a essa função, onde o erro quadrático mínimo ele é 6,179 sobre os dados de treinamento. Utilizando uma rede neural com uma função de ativação linear e minimizando o erro quadrático utilizando gradiente descendente, nós vamos obter essa saída que tem um erro quadrático médio de apenas 6,18, tá? Muito próximo dos 6,179, mostrando a capacidade interativa de nós podermos utilizar a rede neuronal para fins de regressão. O mesmo se aplica na regressão multivariada. Nesse caso, nós mantivemos aqui o uso do comprimento da sépala e a largura da sépala, e nós queremos, nesse caso, determinar o quanto que eles são, que podemos ver como variáveis dependentes, o comprimento da pétala e a largura da pétala. Resolvendo como uma regressão multivariada, nós obtemos esses dois valores aqui, com o SSE de 84,9. A regressão multivariada ótima chega a um SSE até melhor de 84,16 e valores bastante próximos, mais uma vez demonstrando essa capacidade. O nosso último exemplo é nós utilizarmos as redes neurais para fins de classificação. Tá? Nesse caso, nós trabalharíamos em paralelo com a regressão logística e, utilizando uma função de ativação sigmoide e a função de erro de entropia cruzada, nós chegamos a essa função de erro e nós temos a saída da rede neural, ela vai ser a função sigmoide da utilização exatamente da entrada dos pesos de x ponderados, que nós já chamamos anteriormente de π de x na regressão logística, é exatamente a mesma definição. Então, para fins de exemplo, nós aplicamos essa rede neuronal de saída única com a função de ativação logística na saída do neurônio e uma função de erro de entropia cruzada. E utilizamos a base de dados íris de componentes principais, como já aconteceu lá na regressão logística. Então, se a classe desejada for íris virgínica, nós temos y igual a 1, caso contrário, y igual a 0. A rede neural aprende os mesmos pesos aqui da regressão logística e nós podemos, inclusive, generalizar, como fizemos no fim do capítulo anterior, trabalhando com as 3 classes, cada uma delas utilizando uma função. Nesse caso aqui, nós utilizamos aquele artifício de assumir uma classe como default, portanto, todos os seus coeficientes são zerados. E aqui, quando nós não fazemos isso, nós temos aqui um outro conjunto de coeficientes. Nesse caso, a classe 3 não está zerada, mas nós podemos ver que a qualidade da solução ela é muito parecida com o que nós vimos na regressão logística, com apenas 5 pontos sendo classificados erroneamente. Bom, com isso nós concluímos esse primeiro módulo sobre redes neuronais, falando sobre algumas características gerais da sua arquitetura e do seu funcionamento e também alguns exemplos.